Antes, porém, irmãs e irmãos, deixemo-nos conduzir pela palavra de Deus. Procuremos agora acolher no coração esta palavra que entrou pelos nossos ouvidos, esta palavra que foi proclamada e que deve ser vivida, antes de tudo, por nós que somos encarregados de anunciá-la. Ser ministro da palavra é ser mais comprometido ainda no esforço de vivê-la. Antes de levar a palavra aos outros, eu preciso, eu mesmo, experimentar o acolhimento a esta palavra e o esforço de vivê-la, para que, quando eu levo a palavra ao meu irmão, ele sinta também que eu vivo esta palavra, e assim eu não fico sendo um contratestemunho, um empecilho para que o outro creia na palavra de Jesus. Contudo, nós sabemos, é o Espírito Santo de Deus que abre o coração das pessoas. Nós, enquanto semeadores, somos apenas semeadores, encarregados por Deus, chamados por Ele, a levar a boa semente da palavra de Deus, que vai sendo espalhada nos diferentes terrenos, e cada ser humano, cada pessoa, animada, movida pelo Espírito Santo, se abre ou não o seu coração para esta palavra de Deus. Então aí é disso que vai depender o crescimento, os frutos que se espera que esta palavra produza em nós. Da parte de Deus, e para isso Deus conta com a nossa cooperação, a palavra ao empenho, ao propósito, ao desejo de que a palavra seja levada, seja anunciada. E aqueles a quem a palavra é dirigida, cabe então abrir os ouvidos e o coração para o acolhimento desta palavra. Façamos nós, antes dos outros, então, esta experiência desta palavra de Deus. Hoje as leituras próprias da sexta-feira, da sexta semana da Páscoa. Nós estamos para encerrar o tempo pascal e estamos nos preparando para celebrar duas grandes festas que marcam o encerramento deste tempo litúrgico chamado tempo pascal. A festa da Ascensão do Senhor, que se celebrará depois de amanhã, e a festa de Pentecostes, que celebraremos no próximo domingo. E se prestamos atenção na palavra de Deus proclamada, de modo especial no Evangelho, mas não só no Evangelho, também na primeira leitura, nós percebemos Jesus preparando os apóstolos exatamente para este tempo que estava para começar, que é o tempo após a sua ascensão, e que é o tempo no qual nós já estamos vivendo, que é o tempo da missão, o tempo do Espírito Santo, o tempo da igreja e dos cristãos, seguidores, discípulos, missionários de Jesus, darem o testemunho da sua fé. E nós, na oração que fizemos antes das leituras, pedimos a Deus conceder a nós a graça de vivermos sempre o júbilo que celebramos neste tempo pascal, que não desapareça de nós as alegrias que nos acompanham este tempo pascal, pelos frutos que
Nele nós recebemos, como resultado da obra redentora de Cristo, do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, nos veio a vida nova, a reconciliação com Deus. Nele, nós, pelo batismo, com Ele, nós, pelo batismo, fomos sepultados para o pecado e ressurgimos para uma vida nova. Então, é desta vida nova, é esta vida nova que de Cristo recebemos pela graça do batismo e que se renova em cada sacramento, que nós somos chamados a viver. E vivê-la como expressão do júbilo, da alegria que o tempo pascal nos traz. Sobre a alegria de quem o segue, Jesus também está falando no Evangelho de hoje, dizendo até que esta alegria que dele recebemos é uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Nós podíamos assim nos perguntar: que alegria é esta? É a alegria de quem, pela fé e na fé, aderiu a Jesus Cristo, a sua proposta de vida. É a alegria que resulta da nossa adesão a Ele, da convicção que nos vem de que com Ele nós também seremos vencedores, com Ele também nós ressuscitaremos, depois de termos cumprido aqui na terra também a nossa missão. Então, vejamos o que nos fala Jesus. Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. O texto retoma a temática do Evangelho de ontem, quando Jesus dizia: um pouco e me vereis, e mais um pouco não me vereis mais, e de novo me vereis. Jesus falando, comentando a respeito da tristeza pela qual passavam os seus apóstolos, naquele contexto em que ele estava para ser entregue, morto na cruz. É do discurso do adeus esse texto que lemos hoje. Jesus já tinha dito aos discípulos de não se angustiarem, não perderem a esperança diante da dor, do sofrimento que ele iria passar, porque depois da cruz viria a vitória, a ressurreição. Então Jesus compara esta passagem, esse enfrentamento da cruz, do sofrimento, como algo necessário, como precisa a mãe que espera o filho ter a coragem de enfrentar a dor para fazer vir ao mundo o filho que ela espera. Jesus tem que ter à disposição, e quem o segue também deve ter à disposição de experimentar a dor se for preciso, e acolher o sofrimento decorrente das perseguições, das incompreensões dos homens, como um caminho, uma passagem que devemos passar, que devemos experimentar, com a certeza de que depois virá a vida nova. Então, a vossa tristeza se transformará em alegria, fala Jesus. Como a mulher, quando deve dar à luz o filho, ela fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Na vida do cristão, na vida de quem segue Jesus, basta nós olharmos como aconteceu aos apóstolos e a todos os que vieram depois e até nossos dias, todos os que com fidelidade seguem a Jesus e defendem a fé
e em nome da fé defendem a justiça, muitas vezes se deparam com o mistério da cruz, da dor, do sofrimento. Mas, confiantes nas promessas de Jesus, que diz: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perdê-la por causa de mim vai encontrá-la de novo, e sobretudo acolhendo a novidade que nos vem da Páscoa de Cristo, também nós somos chamados a seguir em frente na missão, na vivência da fé, no seguimento a Jesus, mesmo que em algum momento deste seguimento nos venha a dor, o sofrimento. Por isso Jesus conclui o Evangelho: também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. É a alegria, portanto, que vem da fé de quem segue Jesus e está pronto a seguir com Ele no serviço a Deus e aos irmãos até as últimas consequências. E esta alegria é tão grande que ninguém perguntará mais nada. Jesus termina assim o Evangelho de hoje: naquele dia não me perguntareis mais nada. Intensa é a alegria, tamanha é a alegria que nos vem da fé, do seguimento de Jesus e das garantias que Ele nos dá de uma vida feliz, de uma vida eterna, que nós então, por isso, mesmo diante de eventuais sofrimentos, situações difíceis que tenhamos que enfrentar na missão, conservamos em nós a serenidade, o entusiasmo e as disposições. É isso que nós vemos no exemplo de Paulo, na primeira leitura. Paulo está assim na sua missão, ele é conduzido pelo Espírito Santo, que é o protagonista da missão e que conduz também a igreja hoje. Paulo era assim, conduzido pelo Espírito Santo. E nós o vemos, se lemos os Atos dos Apóstolos, percebemos Paulo em contínua viagem, para lá e para cá, indo aonde o Espírito Santo manda ir, para levar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E ele enfrenta os desafios, enfrenta perseguições, ameaças de morte, é aprisionado, leva golpes, chibatadas, mas ele então é sempre recuperado, resgatado, porque a palavra de Deus não pode parar. Então, até o tempo que foi determinado por Deus para que Paulo exista e siga em frente na missão, ele então cumprirá com fidelidade a missão que recebeu. E hoje, então, ele é encorajado, o próprio Senhor encoraja Paulo dizendo-lhe: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. É a promessa de Jesus ressuscitado aos apóstolos quando envia-lhes em missão: ide por todo o mundo, levai o Evangelho a todos. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Quando nós vamos evangelizar, quando hoje aqui recebemos da igreja este ministério, a igreja confia a nós esta missão de levar a boa nova do Evangelho aos irmãos e irmãs, não somente os da nossa comunidade, a quem somos enviados em primeiro lugar, mas a todos. Nós vamos na certeza de que não vamos sozinhos, e não vamos em nosso próprio nome, vamos em nome daquele que nos envia, Jesus Cristo.
que nos garante a sua presença em nós. E esta presença se dá pelo Espírito Santo que Ele mesmo envia para nos sustentar na missão. E tão logo Paulo escuta esta palavra de Deus que o encoraja a seguir em frente, lá vem ele ameaçado de novo a ser aprisionado. Os judeus se articulam para tentar convencer uma autoridade romana a levar Paulo na prisão, com o argumento de que Paulo está ensinando doutrinas estranhas à lei de Moisés. E o tal procônsul, esta autoridade romana, livra Paulo da prisão quando prefere não dar ouvido às queixas dos judeus, dizendo-lhe: isto que vocês discutem é problema de vocês, problema de interpretação da lei que vocês mesmos pregam. Se fosse outra coisa, caberia a mim dar um parecer. Então, eles dizem, este homem, os judeus se referindo a Paulo, dizem, este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. E Paulo parece que ia tomar ele a palavra para fazer a sua defesa, quando é interrompido por Galião, que fala aos judeus. Este Galião é uma autoridade romana. Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Esta autoridade romana é instrumento de Deus para livrar mais uma vez Paulo da prisão. E Paulo então continua a pregar o Evangelho, a levar a palavra de Deus a todos os lugares onde o Espírito Santo o enviar, até que chegará um momento em que ele também deverá dar testemunho de sua fé, de serviço e de fidelidade a esta palavra, derramando também o seu sangue. Nós então, irmãs e irmãos caríssimos, vocês que hoje recebem este ministério, mas não somente vocês, todos nós, pelo batismo ou pelo ministério ordenado, que recebemos a missão, que recebemos a graça, o dom de participar da missão do Cristo profeta, anunciador da palavra de Deus, devemos, a exemplo de Paulo, seguir com fidelidade neste caminho, neste serviço. E procurarmos sempre anunciar esta palavra, o Evangelho de Cristo, com fidelidade, não deturpando, não distorcendo esta palavra, não anunciando esta palavra segundo o nosso modo de compreender, mas sobretudo segundo o modo como a igreja interpreta para nós e nos pede que ela seja comunicada. Aliás, como o Espírito Santo nos fala, cuidando-nos de não colocar na palavra de Deus acréscimos indevidos, coisas que vêm muitas vezes de pensamentos malucos das pessoas ou de nós mesmos, ou instrumentalizar a palavra para o serviço, o interesse próprio ou de outras pessoas. Mas procurarmos sempre anunciar com fidelidade esta palavra, procurando sempre acolher as instruções, as orientações da igreja sobre o modo correto de interpretar, de comunicar, de transmitir esta palavra. Vocês bem sabem que hoje há muitos que anunciam o Evangelho não segundo o modo como Cristo nos pede que ele seja anunciado, mas segundo critérios próprios, até segundo ideologias, interesses até econômicos,
e isto é uma instrumentalização da palavra de Deus que nós devemos cuidar de não repetir. Então, que Deus abençoe a vocês que hoje acolhem com alegria e entusiasmo este ministério. Que as comunidades onde vocês são enviados a evangelizar estejam abertas, as pessoas das comunidades estejam abertas ao acolhimento desta palavra, que todos possamos nos alegrar por ver os frutos que esta palavra vai produzir na vida das pessoas às quais seremos enviados, e que também saibamos ter a paciência necessária a quem evangeliza, de esperar o tempo de Deus na vida daqueles em que também nós somos enviados a evangelizar. E, sobretudo, que haja de nossa parte o esforço de dar testemunho daquilo que anunciamos, de procurar viver e praticar aquilo que ensinamos aos outros. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça da fidelidade a este compromisso, a esta missão que estamos assumindo. Amém.